Olá pessoal, sou Carolina Vargas, economista e investidora. Hoje trago para vocês uma análise de Banco do Brasil. Eu vou analisar e fazer uma comparação com os pares, analisar fundamentos e principalmente o gráfico para trazer realmente a verdade sobre a empresa, tentando elucidar aí qual é o interesse dos grandes players em Banco do Brasil. Então, a gente tem aqui o resultado do último trimestre. O Banco do Brasil lucrou 9,5 bi, alta de 8,2%. Esse foi um ótimo lucro, muito próximo ao lucro do Banco Itaú, que é o líder de mercado aí em relação a lucro. E eu vou trazer aqui para vocês uma matéria que saiu logo depois do resultado, falando sobre as ações. Ações caem com pessimismo no mercado, oportunidade de compra. Mesmo com dia negativo, as ações continuam com o tom positivo do mês. Veja se vale a pena investir no ativo. Queda abre oportunidade de compra para ações do BB. O Itaú BBA reiterou sua classificação de Market Performance, desempenho dentro da média do mercado para ações do Banco do Brasil. A classificação equivale à recomendação neutra. Eles comentam que, apesar de a companhia ainda ter uma rentabilidade medida pelo ROI acima de 20%, os lucros de curto prazo devem permanecer lateralizados e sem grandes crescimentos. Essas estimativas de lucros sem grandes crescimentos devem acontecer pelo fato da empresa apresentar uma margem financeira não tão grande para superar as maiores provisões de uma forma que faça o lucro crescer acima do esperado. Na visão dos analistas, a margem do BB enfrenta desafios de mix de crédito, devido ao maior crescimento em agronegócio e pequenas e médias empresas. Impactos adversos do maior portfólio negociado em comparações difíceis do forte primeiro semestre do Banco Patagônia. Gente, o Banco do Brasil tem um valor de mercado de 162 bilhões aproximadamente. Esse é o valor de mercado do Banco do Brasil. Nós temos o banco com lucro de 34 bilhões, e 840 milhões, né, nos últimos 12 meses. E se a gente fizer uma comparação com os pares, o Bradesco tem um valor de mercado um pouco acima, com um lucro de 15,2 bi, tá? É metade praticamente do lucro do Banco do Brasil, né? Metade, não, menos da metade do lucro do Banco do Brasil. E aí a gente tem o Itaú com valor de mercado mais que o dobro do Banco do Brasil e um lucro muito parecido. E aí a gente se pergunta, né? Será que realmente essa análise aí que foi feita pelo Itaú BBA é uma análise que a gente deve confiar? Vamos ver a composição acionária do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele está 24,8% com capital estrangeiro e 24,8% com o capital do país. Isso aqui a gente considera apenas o free float, porque 50% é do governo federal, da União. Então, a gente tem apenas este percentual aqui em free float e metade dele, gente, está com o capital estrangeiro. Aqui a gente tem um detalhamento da participação de cada player do mercado. A gente tem a União com 50,2%, acionista majoritário, e a Caixa de Previdência do Banco do Brasil a Previ com 4,52%, né? Então, se a gente considerar ali que na parte dos nacionais a gente tem 4,52 a Previ, né? A maior parte aí tá com um estrangeiro. Então a gente tem BlackRock, Northbank, Vanguard Group, a gente tem o JP Morgan, né? E aqui, gente, a gente tem uma participação significativa do Alaska Investimentos. O Alaska Investimentos é do Luiz Alves Paz de Barros e Henrique Preda. O Luiz Alves Paz de Barros é um dos melhores investidores e maiores investidores pessoa física do Brasil, assim como o Luiz Barsi. Eu sempre sigo os vídeos e acompanho as recomendações e as análises desse grande investidor. Para mim, ele é o favorito, tá? Então, eu analisei aqui, trouxe aqui o Alaska Poland, que é o fundo do Luiz Alves Paz de Barros, e a gente vê que a maior posição dele em carteira é Banco do Brasil. Isso aqui com dados de janeiro de 2024, mas ele tinha incluído o Banco do Brasil há pouco tempo na sua carteira e incluiu um valor significativo da empresa, 15% do seu patrimônio líquido. Isso é um valor significativo e mostra pra gente a confiança que ele tem no ativo. Agora eu vou trazer para vocês uma análise técnica, análise gráfica
tá? Para mostrar para vocês o que realmente, de fato, está acontecendo com a empresa. O Banco do Brasil aqui, a partir de 2020, entrou no processo de acumulação. A gente consegue visualizar grande volume financeiro sendo negociado aqui neste patamar de preço à época, e a gente vê pelo volume profile, que é esse volume, que é esse indicador em azul, ele mostrando aqui grande volume negociado aqui nesse patamar de preço, que foi no 11,38, né? Isso aí, a gente, na época, não era esse valor, porque o Banco do Brasil é uma empresa pagadora de dividendos, então a gente tem esse valor com dados atuais, né? Descontados os dividendos pagos. Mas a empresa, a partir desse movimento aqui de acumulação, né? A empresa estava extremamente barata, começou um processo, uma tendência de alta. Isso aqui, gente, a gente chama na metodologia Wyckoff, essa é a causa, e esse aqui a gente está tendo um efeito, tá? E aí, Banco do Brasil começa o movimento de alta, entra aqui no processo de reacumulação, faz um novo movimento de alta, e aqui, gente, neste momento aqui, os players injetaram dinheiro. A gente vê o ponto de controle aqui em cima, né? Quando a gente analisa os últimos movimentos aí do Banco do Brasil, o ponto de controle alterou aqui para cima, e aí a empresa entrou nesse processo de lateralização aqui entre esse nível de preço e este. Aos poucos, eles foram injetando dinheiro nessa região, e vejam a alteração do ponto de controle. Então, a gente tende a entender que isso aqui é um processo de reacumulação, tá? É muito importante vocês acompanharem um ponto de controle. Ele diz muito sobre o que está acontecendo com o ativo. E agora, a gente teve aqui a divulgação do resultado. O Banco do Brasil chegou a cair no dia da divulgação de um ótimo resultado, mas a gente vê que isso é um movimento aqui para realmente enganar os investidores. E aí sai essas reportagens, né, falando de certa forma não tão bem assim do ativo, mas aí Banco do Brasil mostrou que o gráfico mostra depois que o preço se acelera, subiu 10%. Mas se a gente for comparar ainda com o Bradesco e tal, para mim é o banco mais interessante para ter em portfólio, em termos de potencial aí de valorização, de uma empresa segura, pagadora de dividendos. Eu gosto muito do ativo e tenho ele em carteira também, tá? Então, o que eu espero é que o Banco do Brasil possa lateralizar aqui e continuar o seu movimento de alta aí nos próximos semanas e meses, porque é uma empresa muito lucrativa, né? Os bancões são muito resilientes no nosso país, e eu acredito que pelo valor de mercado que o Banco do Brasil está agora, se a gente for comparar com o Bradesco, né, que eu mostrei para vocês que tem um lucro muito menor, o valor de mercado do Banco do Brasil está bem baixo, né? Vamos lá, 162 bilhões, Itaú, 358 bilhões, né? Então, gente, para mim é uma empresa segura para se ter em portfólio, é uma empresa pagadora de dividendos, e que entre os bancões é a minha escolha preferida. É isso. Não se trata de indicação, de recomendação, né, de compra nem de venda, nem de manutenção dos ativos. É só um estudo que eu trago para vocês para mostrar como a gente precisa ter um pouco mais de malícia, rastrear os investidores profissionais para saber exatamente o que está acontecendo com o ativo. Grande abraço para vocês e até a próxima.